Encanto continua fazendo um enorme sucesso e eu não canso de falar sobre esse filme, então vamos lá! Hey, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e trouxe mais curiosidades sobre essa animação. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo que é a parte 1, com mais de 30 curiosidades, referências e erros de continuidade que você provavelmente não percebeu em Encanto. O vídeo fez muito sucesso, muito obrigada a todo mundo que assistiu. E eu vim aqui hoje trazer a parte 2. Mas eu quero começar falando sobre um detalhe do filme que estava no meu roteiro daquele vídeo, mas eu acabei não gravando e só fui perceber depois que eu estava pronto. E muitos de vocês comentaram lá que é na cena do We Don't Talk About Bruno, ou Não Falamos Sobre o Bruno, quando a Dolores está cantando para Mirabel, que a gente pode lá no fundinho da cena ver o Bruno passando e dançando. Desde que o filme saiu e as pessoas perceberam essa cena, tá rolando aí a discussão se aquele realmente é o Bruno ou se é o Camilo disfarçado do tio. O diretor, o Jared Bush, no Twitter, viu as pessoas falando sobre isso, mas ele disse que não vai confirmar nada por enquanto, porque ele gosta de ver as pessoas discutindo. Me conta aqui embaixo se pra você aquele é o Bruno ou o Camilo. Outra coisa que vocês também comentaram bastante naquele vídeo é quando eu falei, sobre as idades de todo mundo, principalmente dos netos. Muita gente ficou confusa quando descobriu que a Luísa é a filha do meio e não a mais velha, que a mais velha na verdade é a Isabela. Porque na música da Luísa, Estou Nervosa, tem uma frase na música em português que ela diz: pede pra Luísa, ela é mais velha. Mas aqui nessa música ela tá cantando direto pra Mirabel, então ela quer dizer que ela é mais velha que a Mirabel. E quando a gente escuta a música original em inglês, ela diz que ela é older. Quando você usa o adjetivo desse jeito, older, você está comparando ali a uma pessoa. Então ela está dizendo que ela é mais velha que a Mirabel. Se ela usasse oldest, aí sim ela ia estar dizendo que ela é mais velha do que todos os outros, do que todos os outros netos. Mas como aqui em português a gente não tem as duas palavras, não tem essa distinção, então ficou só o ela é mais velha. Então acaba causando um pouco aí essa confusão aqui pra gente. Mas agora vocês já sabem, quais são as idades de todo mundo. E sim, a Luísa é a do meio e não a mais velha. Outra coisa, lá naquele vídeo, na parte dos erros de continuidade, eu falo da cena de We Don't Talk About Bruno também. Quando a Mirabel tá tentando ali, montar o quebra-cabeça da Visão. E a gente vê alguns personagens rodeando ela. Eu disse que era um erro porque atrás dela primeiro aparecia a Senhora Pesmuerto, que é a moradora de Encanto que fica com o peixinho morto, mas que quando chegava a hora de ela passar na frente da Mirabel, ao invés de passar essa personagem, aparecia a Dolores. Mas o Jared Bush, um dos diretores do filme, ele comentou sobre isso no Twitter e ele diz que, na verdade, aquilo ali não é um erro, desde o início, tava assim, dá pra gente ver, inclusive, tem uma ceninha em algum lugar, eu acho que no DVD, não tenho certeza, que mostra eles estudando essa cena, eles fazendo teste de animação para essa cena e dá realmente pra ver que tem ali as duas personagens. E ele explicou que nesse momento a Mirabel tá ali, imaginando as pessoas com quem ela tá preocupada, tá imaginando as pessoas que tem a ver com toda aquela história do Bruno que tá sendo contada. Então, que sim, ela tava imaginando as duas personagens, as duas pessoas, mas só, ficou engraçado, ficou esquisito, deu essa ideia de erro, porque uma sai de cena e aí entra a outra no mesmo lugar, mas fica aqui pra vocês saberem que não foi um erro. E vamos agora para as novas curiosidades. No outro vídeo eu falei sobre as idades dos personagens e agora a gente sabe qual que é a verdadeira altura da Mirabel. O Jared Bush disse no Twitter que a Mirabel tem 1,58. Ela é basicamente do meu tamanho, então, yay! E por isso a gente já pode ter uma noção aí de qual é a altura dos outros personagens, quem é mais baixo, quem é mais alto e quem tá ali mais ou menos na mesma altura da Mirabel. Quem quiser fazer um daqueles gráficozinhos com um personagem do lado do outro, estimando a altura, vou adorar ver. Na parte 1 também eu falei bastante sobre nomes de personagens secundários. E agora a gente tem aqui algumas informações novas sobre os nomes dos nossos personagens principais. Por exemplo, lá no início da produção, a nossa protagonista não iria se chamar Mirabel, mas sim Beatriz. Mas depois eles decidiram mudar, principalmente por causa da palavra em espanhol mira, que quer dizer, olhar, olhos. E isso tá muito ligado com os temas do filme.
E também é um dos motivos pelo qual a Mirabel usa óculos, para meio que fazer essa piadinha. Além disso, o nome Mirabel também combina muito com a palavra miracle em inglês, que eles usam durante o tempo todo no filme, que quer dizer milagre. E aqui no Brasil eles acabaram usando também como dom. E também foi meio que assim que eles chegaram no nome do filme Encanto. Encanto não só por causa do que a palavra realmente significa, mas também por causa de canto, que lembra, né, cantoria, cantar. Então também tem muito a ver pelo filme ser um musical. E um fã do filme também descobriu, e o Jared Bush confirmou, que o nome do Antônio é esse por causa do Santo Antônio, que é padroeiro dos animais. Vamos agora falar um pouquinho sobre os poderes dos personagens. Alguém perguntou no Twitter qual que é a máxima distância com que a Dolores, né, consegue escutar alguma coisa. Porque lá na primeira música, em The Family Madrigal, ou Família Madrigal, tem a Mirabel cantando, a prima Dolores pode ouvir isso, né, desde muito longe, pode ouvir uma pena cair. E a gente tem a cena, todo mundo cantando lá no meio da cidade, e a Dolores lá em cima, perto das montanhas, ouvindo tudo. E o diretor confirmou que nem a própria Dolores sabe qual que é o limite do seu dom, porque ela nunca saiu de Encanto. Então, em qualquer lugar que ela esteja ali dentro da área de Encanto, ela tá ouvindo tudo. Muita gente também já tinha se perguntado sobre o dom da Isabela. Ela realmente só pode fazer, né, florescer e nascerem flores, ou ela também consegue criar árvores frutíferas e outros alimentos? Bom, foi revelado que ela também não sabe isso, porque a sua vida inteira a Isabela sempre, né, usou o seu dom e sempre levou que o seu dom é realmente só para criar flores bonitas. Mas quando chega na sua música, What Else Can I Do, ela mesma, né, se surpreende ao poder criar cactos, flores carnívoras e outros tipos de plantas. Então, provavelmente, conforme o tempo for passando e ela continuar, né, lidando mais ali com seus poderes, continuar testando coisas novas, pode ser que chegue um momento em que ela descubra que ela pode sim criar também alimentos e árvores frutíferas, por exemplo. Ela pode aí começar a ajudar em toda a plantação de Encanto. Um outro dom que levanta também aí algumas dúvidas é o do Camilo. Já tinha visto também muita gente se perguntando se ele só pode se transformar em pessoas ou se ele também pode se transformar em animais. Bom, quando a gente olha o livro, o The Art of Encanto, que mostra, né, artes conceituais e fala um pouco sobre todo o desenvolvimento do livro, tem ali uma figura mostrando o Camilo se transformando numa capivara. E o diretor, Jared Bush, disse que sim, no início, eles chegaram a imaginar isso, eles chegaram a pensar em fazer com que o Camilo também pudesse se transformar em animais. Mas depois eles decidiram que não ia ser assim, então, canonicamente, o Camilo só pode se transformar em pessoas. Outro detalhe também que a gente pode ver no The Art of Encanto, na parte em que eles estão falando sobre o Augustin e o pai da Mirabel, ali é dito que eles tinham imaginado que o Augustin não é um morador de Encanto, ele não nasceu ali naquela vila que nem todos os outros, que na verdade ele é de fora. Ele vem, né, de uma cidade grande da Colômbia e acabou chegando em Encanto, aonde ele conheceu a Julieta e se apaixonou. E esse é um dos motivos pelo qual ele usa aquela roupa, né? Ele usa um terno, porque ele vem de uma cidade muito maior, então ele se arruma mais, ele, né, usa roupas de estilos diferentes dos outros. A gente não tem a confirmação se eles mantiveram isso, né, para o filme. Eles mantiveram a roupa, como a gente pode ver, mas não dá pra gente saber, não tem a confirmação exata se ele nasceu em Encanto ou não. Mas caso ele venha de fora, isso mostra pra gente que é possível sim sair e entrar em Encanto, apesar das altas montanhas que circundam ali, né, toda a área. No Twitter, quando estavam falando, né, sobre essa questão do poder da Isabela, uma pessoa perguntou se eles recebiam coisas, alimentos de outras cidades, de fora de Encanto. E o diretor disse que não, mas que talvez sim seja possível entrar e sair de Encanto. Será que ele estava falando do Augustin ou de alguma outra coisa que a gente pode ver aí no futuro dos Madrigal? Disney, faz uma segue, por favor. Eu tô precisada. Outro assunto que rende quando a gente vai falar sobre Encanto são os quartos dos personagens. Uma pessoa reparou, que é algo inclusive que eu não tinha reparado ainda, mas agora que eu notei, nossa, faz muito sentido e deixa tudo um pouquinho ainda mais dolorido,
que o quarto da abuela, lá na casita, é uma réplica da casa que ela tinha com o Pedro. Quando você vai assistir o filme, você consegue perceber todas essas semelhanças. Então, a casita, né, criou ali um quarto que lembrasse a abuela de tudo que ela tinha, o que só deixa a história dela um pouquinho mais triste, porque ela tá o tempo todo, né, sendo lembrada do que ela perdeu. Outra coisa que repararam é que quando a gente vai olhar, né, aquelas fotos que tem ali do lado do quarto da abuela, em que mostra cada uma das crianças junto com a sua porta, que a porta do Bruno não parecia ser naquela torre, não parecia ser, né, depois de uma escada, que nem a gente vê depois quando a Mirabel vai lá no quarto dele tentar procurar a visão. Que a porta dele parecia ser no mesmo nível de todas as outras. E o diretor Jared Bush já tinha comentado no Twitter a possibilidade de que o quarto do Bruno meio que foi se movendo, foi se excluindo da casa. Que conforme o Bruno foi crescendo e se sentindo excluído pela família, a mesma coisa foi acontecendo com o seu quarto. O seu quarto, né, meio que foi se retraindo, foi se excluindo, se deixando longe dos outros. Então, pode ser que sim, a torre dele, né, tenha sido criada depois, que o quarto existia ali do lado do quarto da Julieta e da Peppa, mas que aos poucos ele foi se distanciando. E aí a gente tem, né, realmente essa distância física entre o Bruno e todos os outros, e não só emocional. Tadinho do Bruno, é outro que só sofre, eu queria abraçar esse homem. E falando em quarto, você notou que no filme aparece o quarto da Peppa? Eu também não tinha reparado, foi só agora que eu fiquei sabendo disso. Aquela cena em que a gente vê a Peppa sentada toda nervosa e o Camilo tentando acalmar ela. E aí a Mirabel e o Bruno estão correndo, né, por dentro da casa e acabam batendo aonde ela tá. E tem toda aquela ceninha ali. Aquilo ali tá acontecendo dentro do quarto da Peppa. Se você for reparar nos detalhes, a parede é toda com papel de parede, com gotinhas de chuva. No canto também tem um abajur com detalhes de gotas de chuva. E o diretor confirmou no Twitter que sim, aquele ali é um pedacinho do quarto da Peppa. E também lá no The Art of Encanto a gente consegue ver uma arte conceitual, né, do que seria o quarto dela. Nessa arte, o quarto ele tem, né, meio que níveis, meio que andares. E cada setor meio que tem um clima diferente, tem uma área com muito sol, tem muitos arco-íris, tem chuva. Dá pra ver esse mesmo abajur que a gente vê no filme. Então aí a gente tem mais um quarto que a gente não tinha reparado. E falando em quarto, uma grande discussão também que tá rolando aí desde que o filme saiu é: a Mirabel ganhou ou não um quarto, ganhou ou não, né, uma porta no final do filme. A gente vê lá no final de All of You, ou Vocês, a porta da casita, né, ganhando todo aquele desenho com a Mirabel ali na frente, ela colocando a sua maçaneta na porta, mas a gente não vê, né, depois o quarto, a gente não sabe se ela continua no berçário, como ela ficou todos esses anos, ou se a casita criou um quarto novo para ela. Muitas pessoas perguntaram isso também no Twitter pro diretor, e ele disse que existe sim um detalhe ali sobre o quarto da Mirabel, sobre a porta da Mirabel, mas que até agora ninguém descobriu. E o meu amigo Lucas do Camundongo criou aí uma teoria que pra mim já é 100% certa e eu estou acreditando nela e vou aqui contar pra vocês. Porque existe o livro, a novelização de Encanto. E nesse livro, lá no final, depois dessa cena, né, de Vocês, depois da cena da casita voltando, dos dons de todo mundo voltando e da porta da casita ganhando aquela imagem, a gente tem um prólogo em que todos os integrantes da família chamam a Mirabel porque eles têm uma surpresa para dar para ela. E aí eles mostram uma porta que eles fizeram, uma porta que representa todos da família Madrigal e é a nova porta do quarto dela, do novo quarto que a casita criou. A gente não tem essa cena no filme, mas vocês lembram do primeiro pôster que foi liberado sobre Encanto? O teaser pôster que mostra uma porta verde, toda entalhada, e também tem ali a vela e a gente vê a capivara, vê alguns outros animais, a gente vê uma parede da casita que tem algumas fotografias. Então, aquela parede, né, o chão, tudo ali realmente é a casita. A gente vê
isso no filme. As fotografias são as mesmas que a gente pode ver também nas paredes da casita no filme. Mas essa porta verde, a gente nunca vê ela no filme. A porta do berçário, né, do quarto onde a Mirabel vive, ela é meio esverdeada, mas o desenho é completamente diferente da que a gente vê nesse pôster. E a grande teoria é que essa é a porta que a Mirabel ganha no final. Essa é a porta do novo quarto da Mirabel, só que a gente não chega a ver isso no filme. Eles já mostraram pra gente, só que a gente não sabia. Porque essa porta super combina com toda a descrição que a gente tem da cena na novelização. Porque na porta a gente tem os desenhos, a gente tem os entalhes que realmente representam todo mundo ali da família. Tem a vela representada, tem borboletas que representam a própria Mirabel. Então eu acho que a gente pode dizer que sim, a Mirabel ganhou um quarto e a gente já viu a porta dela desde o início, só que a gente não sabia. Me conta aqui embaixo o que você achou disso tudo e se você concorda ou não com essa teoria do quarto da Mirabel. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam Encanto. Um beijo e até a próxima. Tchau!